Muito bem, né? Graças a Deus já estamos de volta, né? E agora chegou aí um momento especial do nosso programa. Nós já vamos ouvir aí a pregação da Palavra de Deus com a pastora Elisângela, que já está aqui preparada, né? Já preparou aí uma mensagem maravilhosa. Eu creio que vai impactar a vida de todos os nossos ouvintes, nossos irmãos, né? Meditem aí nessa palavra, que não é palavra de sabedoria humana, mas que é a palavra de Deus, poder com autoridade, né? Porque assim como Jesus ele pregou com autoridade, nós temos que pregar com autoridade também. Então, eu já passo o microfone aí da imprensa para a pastora Elisângela, que vai trazer a mensagem da palavra de Deus, meu prezado ouvinte, para a sua vida, para o seu coração nessa noite, né? Já está conosco Isabela Santos, Cíntia Raquel, Deus abençoe aí os nossos ouvintes, e vamos ouvir aí a mensagem da palavra de Deus com a pastora Elisângela. Pastora Elisângela, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Edivan. Desejo mais uma vez cumprimentar a todos, mais uma vez nessa noite, com a graça e a paz do Senhor, né? E já vamos iniciar nessa noite, né, a ministração da palavra de Deus, né? Que se encontra em Lucas capítulo 15, a leitura da palavra, versículo de 1 a 17. Lucas capítulo 15, versículo 1 a 7, que diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas que não precisam se arrepender. Né? Está nos acompanhando a Isabela Santos, a Cíntia Raquel e a Edileuza Santos. A paz, Edileuza, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Então vamos aqui na palavra de Deus nessa noite, né? Muitas pessoas conhecem, né? Já ouviram falar a respeito dessa parábola da ovelha perdida. Muitas pessoas, nós já vemos aí louvores, canções, né? De pessoas que conhecem, né, esta parábola, mas hoje nós queremos explicá-la para você, meu prezado ouvinte, né, a respeito da forma certa, da forma correta, como Jesus quis se expressar através dessa parábola. Em linhas gerais, uma parábola é utilizada para ilustrar uma ideia. Jesus contou 3 parábolas para tornar evidente a mesma ideia. As 3 parábolas são as 100 ovelhas, as dracmas e o filho pródigo. Então, nós vemos aqui que nas últimas semanas, nas semanas anteriores, eu ministrei aqui sobre a parábola do filho pródigo e a parábola das dracmas perdidas. Porque essas 3 parábolas, elas estão escritas apenas no capítulo 15 de Lucas. Né? Então, no capítulo 15 de Lucas, do livro de Lucas, está registrado a respeito dessas 3 parábolas. Então, vamos aqui. Essas parábolas ilustram uma mesma ideia, a alegria por um pecador que se arrepende. Há vários sermões e interpretações sobre estas passagens.
Geralmente os pregadores utilizam essas passagens bíblicas para fazer um apelo aos seus ouvintes que deixam de frequentar as reuniões. Mas nós vemos aqui uma coisa muito importante que nós precisamos entender e aprender da parte do Senhor nessa noite. Nós vemos aqui que vários pregadores, e eu já vi muitas vezes, vários pregadores falando a respeito dessa parábola da ovelha perdida, e eles sempre tratam essa parábola como a volta de uma pessoa que se desviou da igreja e precisa se voltar para Cristo. Mas nós vemos aqui que a visão de Jesus, ao contar essa parábola, a ideia de Cristo, não foi essa. E nós vamos aprender realmente o sentido da parábola que Jesus contou. Amém? Então espero que você nessa noite aprenda do Senhor Jesus bastante para você entender cada dia mais a palavra de Deus. Então há vários sermões, né, e várias interpretações que falam dessa forma. Então, aliado a isto, alguns hinos também fazem referência a esta parábola, né? Nós vimos uma canção bem conhecida do cantor Zé de Paula, fala sobre as 100 ovelhas. Nós vemos Daniel e Samuel também, que fala sobre a ovelha perdida, e várias e outras canções que esses homens comporam a respeito dessa parábola. É bem provável que você tenha na lembrança alguma canção sobre o filho pródigo ou sobre as 100 ovelhas. Qual a mensagem que Jesus procurou transmitir através dessa parábola? Então, se você até hoje não tem o conhecimento, qual é realmente o sentido que Jesus quis falar dessa parábola, hoje você vai entender. Para interpretar a parábola das 100 ovelhas, em primeiro lugar, é preciso verificar qual foi o público-alvo da mensagem. Então, assim, nós temos que entender qual foi o público-alvo de Jesus naquele momento. Quem estava perto de Cristo que ele levou-se a contar essa parábola? Quem era que estava próximo dele? Qual o tipo de pessoa? Qual a classe dessas pessoas? Tudo isso nós temos que analisar no texto. E qual o objetivo de Jesus contar essa parábola? O texto do Evangelho de Lucas demonstra que se achegavam a Cristo todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Está aqui em Lucas 15:1. Né? Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Tá vendo aí? Eram pessoas rejeitadas pela sociedade. Eram pessoas que não eram valorizadas pela sociedade. Então, essas pessoas de má fama, os publicanos, né, os cobradores de impostos, eram aquelas pessoas que estavam naquele local, naquele momento. E também havia ali a figura dos fariseus e dos escribas, né? Então, publicanos e pecadores remete ao povo que não entendiam da lei. Então nós vemos esse povo, os publicanos, né? Essas pessoas de má fama que a Bíblia relata, esse povo não entendiam nada a respeito do reino de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da palavra de Deus. Esse povo não fazia ideia o que Jesus queria contar. Então Jesus, pela sua simplicidade, ele usava a linguagem simples para que as pessoas pudessem entender o que Jesus realmente queria falar. Que os fariseus e os escribas, ao verem Jesus recebendo uma multidão de pecadores, passam a murmurar dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Está lá em Lucas 15, versículo 2. Olha aí que interessante. Nós vemos que, além dos publicanos e além das pessoas, os pecadores, nós vemos ainda que havia os fariseus e escribas, que eram doutores da lei daquela época, que entendiam a respeito da lei, mas só que eles começaram a censurar a respeito de Jesus, a murmurar, a reclamar e diziam assim: este Jesus, esse homem aí, ele recebe pecadores, ele se junta com eles, senta com eles e para comer com eles.
Olha aí, os escribas e fariseus se diziam justos por conhecerem a lei mosaica. A atitude dos fariseus e dos escribas motivou a resposta de Cristo por intermédio das parábolas. Olha aí, nós vemos que Jesus ele fez a sequência de 3 parábolas. Primeiro ele falou sobre a ovelha perdida, depois a moeda perdida e depois o filho perdido. Tá vendo que interessante? Uma parábola parecida, tinha algumas coisas, alguns traços parecidos com outra. Então nós vemos aqui que a atitude dos fariseus era apenas murmurar e reclamar e querer envergonhar Jesus diante da multidão. Então, por causa da atitude dos fariseus e dos escribas, motivou Jesus a dar essa resposta a respeito de parábolas, através das parábolas. Quando Jesus ouviu as críticas dos fariseus e escribas sobre a atitude dele receber e comer com o povo, ou seja, os pecadores, foi proposta a parábola das 100 ovelhas. Então nós vemos aqui que Jesus começou a contar a parábola das 100 ovelhas foi uma resposta de Jesus para os escribas e fariseus. Então Jesus direcionou a parábola das 100 ovelhas diretamente para os escribas e fariseus. Então as pessoas equivocadas, muitos pregadores equivocados, eles pregam assim e dizem assim que a parábola das 100 ovelhas é quando uma pessoa se desviou da igreja, saiu da igreja, e então essa pessoa precisa voltar para Jesus, né? O exemplo, ele direciona essa parábola para uma pessoa que antes conhecia o evangelho e que deixou Jesus por algum motivo, algum deslize da sua parte. Aí eles direcionam essa parábola para essas pessoas. Mas Jesus, ele direcionou a parábola da ovelha perdida, ou seja, das 100 ovelhas, para os escribas e fariseus. E nós vamos ver o porquê Jesus fez isso. Tanto a moeda perdida como a parábola do filho pródigo também foi direcionada para eles. Porque eles só pensavam ali neles, achavam que eles estavam certos, que eles estavam perfeitamente corretos diante de Deus. Mas só que o objetivo de Cristo não era apenas resgatar somente os fariseus e escribas. O projeto de Cristo era libertar as vidas que estavam perdidas, distante do conhecimento da palavra de Deus. Então Jesus questiona os fariseus e os escribas. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? Jesus fez uma pergunta. Lucas 15:4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Jesus fez uma pergunta. E com certeza eles não responderam em voz alta para que Jesus pudesse ouvir o som de suas vozes, né? Porque com certeza todo pastor de ovelha, no sentido literal, aquele que cria, aquele que apacenta ovelhas, se ele tiver um rebanho de 100 ovelhas no seu curral ou no seu aprisco, se uma fugir daquele aprisco, com certeza ele vai em busca daquela que fugiu. Fecha ali a porteirazinha do seu curral, deixa as 99 lá dentro, trancadinhas, guardadinhas, e vai em busca da outra que fugiu. É dessa forma que tem que se agir. E os fariseus não responderam, né? Então nós vemos aqui a ilustração, ou seja, a parábola de Jesus, ela é pertinente, pois o povo de Israel tradicionalmente
era conhecido pelo cuidado com rebanho de ovelhas. Nós vemos o exemplo de Davi, que era um pastor de ovelhas. Então nós vemos que a cultura do povo israelita, eles eram tradicionalmente pastores, cuidavam de rebanhos de ovelhas. Então nós vemos o exemplo do rei Davi, que ele era um pastor, né? Um pastor de ovelhas, aquele que literalmente cuida das ovelhas, né? Não estou falando aqui no sentido figurado da parábola, estou falando no sentido literal, porque Davi era pastor de ovelhas. E lá em Israel, a cultura daquele povo, eles eram, a cultura deles era trabalhar, né, com ovelhas e também com plantações, era a cultura deles. Qual seria o comportamento de qualquer um daqueles fariseus e escribas quando perdessem uma ovelha? Olha aí. Qual seria? Eu pergunto para você, prezado ouvinte, se caso você tivesse um rebanho de ovelhas e a sua ovelha no seu curral se perdesse, o que é que você iria fazer? Você iria em busca. Então, mesmo assim, é a respeito dos fariseus e escribas. Se eles estivessem ali, com certeza eles também apacentavam ovelhas. Se elas tivessem se perdido, com certeza eles iam deixar aquelas ovelhas lá guardadas em busca daquela que fugiu, daquela que saiu do aprisco, né? Então eles iriam sair à procura da desgarrada. O fato de um pastor localizar uma só ovelha perdida é motivo de muita alegria. A alegria esta que se estende-se até os seus amigos e familiares. Está lá em Lucas 15, versículo 6. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, quando aquele pastor que Jesus citou na parábola, quando ele foi em busca daquela ovelha que estava perdida, ele alegrou-se. E aí ele fez uma festa, uma comemoração, chamou seus vizinhos e disse: olha, alegrai-vos comigo, vamos festejar comigo, porque eu achei aquela ovelha que estava perdida, a ovelha que fugiu do aprisco, eu encontrei ela. Imagine que alegria. Jesus demonstrou o seu objetivo em Lucas 17, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Está aí a explicação da parábola. Jesus, depois de contar a parábola, Jesus disse: olha, eu digo a vocês que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, por mais do que por 99 justos que já estão ali servindo a Deus, que já se acham justificados. Há uma necessidade de perdão, de arrependimento. Jesus quis passar para aqueles fariseus, aquelas pessoas que estavam ali. Eles ignoravam Jesus falando com os publicanos, sentado com eles, comendo com eles, tendo uma certa comunhão com os pecadores. Eles estavam ali ignorando Jesus fazer isso. E aí Jesus disse: olha, há uma alegria no céu por uma pessoa que se arrepende. Há alegria no céu por mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, né? Então está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 7, né? Então, que você possa ver essa parábola, acompanhar conosco. Estamos falando do capítulo 15 de Lucas, e versículo de 1 a 7. Então tem que haver um arrependimento. São pessoas que precisam de arrependimento. Os fariseus não entendiam que aquelas pessoas, os publicanos, estavam perdidos nos seus delitos e pecados. Não entendiam que aqueles cobradores de impostos estavam perdidos. Sabe por quê? Porque eles amavam mais o dinheiro, não eram honestos. E ali a salvação, Jesus de Nazaré, estava pregando e ensinando para eles. Então é necessário, prezado ouvinte, que você se arrependa dos seus pecados. Então nós vemos aqui uma coisa interessante que Jesus quis passar
para os fariseus e os escribas que estavam ali. Eles achavam, porque conheciam a lei mosaica, achavam que estavam perfeitos, que já tinham salvação, que não precisavam de arrependimento. E nós vemos que Jesus mostrou ao contrário para eles. Eles precisavam sim de arrependimento. Eles precisavam sim de se arrependerem. A parábola é um convite aos desgarrados, ou uma reprimenda àqueles que se consideravam justos. Está vendo aí? Jesus tanto queria salvar aqueles publicanos, as pessoas de má fama, os pecadores. Mas Jesus também levou essa parábola para repreender o comportamento dos fariseus, para repreender o comportamento dos escribas, que se achavam, porque conhecia a lei de Moisés, se achavam perfeitos, se achavam que não precisavam se arrepender, se achavam que não precisavam do perdão de Cristo, do perdão de Deus para suas vidas, para a sua alma. Então eles achavam que tinha tudo, que seriam melhor do que aquelas pessoas que eram pecadoras. E por isso que Jesus contou essa parábola. Está bem nítido que Jesus estava reprimindo a atitude dos fariseus e escribas que murmuravam acerca de Jesus. Como os escribas e fariseus haviam decorado os salmos, bem sabiam que não há um justo sequer sobre a face da terra. Está escrito em Salmos capítulo 14, versículo de 1 a 3. Com certeza, como eles eram conhecedores do Antigo Testamento, da lei, né, da lei mosaica, com certeza eles já haviam lido no livro de Salmos a respeito disso. Sabiam que não havia um justo sequer. O salmista, ele escreveu em Salmos 14, versículo de 1 a 3, a respeito disso. Com certeza eles já tinham visto, já tinham passado por ali, lendo, estudando. Diz assim: os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. Olha o que o salmista Davi, esse salmo é de Davi, né? Veja só que coisa importante. Davi, nesses poucos versículos, ele diz: não há um justo sequer, todos estão corrompidos, os homens não se lembram mais de Deus. E isso é uma verdade. Com certeza os fariseus já haviam lido esses Salmos 14 e fizeram-se de desapercebidos, fizeram de desentendidos. E hoje em dia não é diferente. As pessoas querem se fazer de desentendidas, que não estão entendendo as verdades da palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:10 também a respeito disso, que não há um justo sequer na face da terra. Por isso que Deus enviou o seu Filho, para que ele viesse morrer na cruz do Calvário, para dar certeza de salvação e de libertação para o homem. Mas os fariseus, eles não achavam, eles se davam de desentendido, que não estavam entendendo nada. Jesus demonstra que a atitude deles era a de quem se achava justo, embora a Escritura demonstrasse que a condição deles não era a de justos perante Deus. Quem se acha justo aos seus próprios olhos considera não ser preciso mudar de concepção. Alguém que diz: não, eu não preciso desse negócio de aceitar Jesus. Que conversa é essa? Isso é conversa de crente.
Isso é uma coisa que eu já tenho Jesus no meu coração há muito tempo. Eu já tenho Ele. Mas nós vemos aqui que é necessário, você precisa mudar a sua concepção. Ver as coisas com os olhos, à luz da palavra de Deus. Aprender da palavra de Deus. Às vezes as pessoas julgam o evangelho, julgam aqueles que pregam a palavra, todos de uma só condição, mas nós temos que entender que nós estamos apenas, você tem que entender que nós estamos apenas aqui transmitindo a palavra de Deus. E sem você estudar, sem você analisar a palavra, não tem condições de você julgar e dizer algo e dizer o que você quer. Às vezes você pode se achar justo aos seus próprios olhos, dizer, não, eu não pratico pecado, eu não tenho pecado, eu só vivo na minha casa, eu não farro, eu não bebo, eu não uso drogas, eu não tenho vício, né? E aí se acha justo aos seus próprios olhos e acha que não precisa de Jesus, acha que não precisa do perdão dos pecados. Mas todos nós precisamos do perdão de Cristo. Também está conosco a nossa amiga Tânia Bezerra. Que Deus abençoe a nossa amiga Tânia. Os fariseus e escribas continuavam apegados à ideia de quem eram salvos por serem apenas descendentes de Abraão. Olha a ideia deles. Achavam que eram salvos apenas por serem descendentes de Abraão. E aí estava o equívoco deles. Aí eles estavam completamente equivocados. Primeiro porque eles achavam que apenas por lerem as leis, cumprir alguns mandamentos, entre aspas, porque eles não cumpriam todos, né? Primeiro, ao invés de eles amarem a Deus sobre todas as coisas, eles amavam a si próprios, arrogantes, egoístas, prepotentes, não tinham amor ao próximo, apenas conheciam no sentido da palavra de ler, apenas isso. E achavam que por serem descendentes de Abraão, ou seja, serem israelitas, achavam que tinham o direito de serem salvos. O elemento principal da parábola não está no fato da ovelha desgarrar-se. Olha aqui que coisa importante que eu quero frisar para você, meu amigo, meu irmão que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Se alguém diz que o foco principal da parábola é aquela pessoa que se desviou, como eu quero repetir novamente, aquela pessoa que desviou-se, que precisa voltar para a igreja, para a casa do Senhor. Não é isso. As pessoas têm pregado errado. O elemento principal da parábola não está apenas só no fato da ovelha ter se desgarrado, e sim na alegria do pastor a reencontrá-la. Olha aí que coisa importante. A parábola foi contada no intuito de ilustrar a alegria nos céus quando um pecador arrepende-se, ou seja, deixa as suas concepções. O sentido da parábola é esse. A alegria do pastor ao encontrar, ou seja, ao resgatar aquela ovelha que estava perdida. Aquela ovelha que estava vivendo pelos seus méritos, as suas decisões próprias, nas suas concepções. Quando o pastor encontra aquela ovelha que a traz para o seu aprisco, ele se alegra. Isso significa o quê? O pecador que se arrependeu-se, deixando as suas opiniões, deixando as suas concepções para passar a obedecer à palavra de Deus. A parábola demonstra a alegria do Redentor ao encontrar o pecador. Enquanto os fariseus e escribas não reconhecessem que eram pecadores, era impossível terem um encontro com Jesus. Enquanto os fariseus e escribas estivessem prepotentes, arrogantes, achando que sabiam tudo,
continuaria sendo impossível eles terem um encontro real com Jesus, a se arrependerem dos seus pensamentos errôneos, das suas opiniões, das suas concepções. E as pessoas hoje em dia são dessa mesma forma. Acham que estão corretos, querem viver, nas suas concepções, agindo da forma que querem. E aí perdem o direito, perdem a oportunidade, ou seja, a oportunidade de se arrependerem, olhando para outras coisas, olhando para a opinião das pessoas, o que as pessoas vão pensar se eu me decidir em seguir a Cristo verdadeiramente, se eu tomar uma decisão de me arrepender, deixar as minhas opiniões, negar a mim mesmo, deixar os meus desejos, me arrepender. As pessoas se preocupam com isso, com o que as outras pessoas vão pensar a respeito dela. Muitos pecadores dentre o povo e alguns cobradores de impostos eram a alegria do bom pastor. Sabe por quê? Eram pecadores, cobradores de impostos, que nós temos a prova, a respeito, quando fala lá em Lucas 19 de Zaqueu, nós temos a prova que esses cobradores de impostos eram desonestos. Não posso aqui generalizar, falar de todos, mas nós vemos aqui que a maioria era assim naquela época. Eles cobravam impostos abusivos do povo, oprimiam o povo. Mas por que a alegria de Jesus era estar com eles? Talvez você se pergunte, ou faça a interrogação que os fariseus e os escribas fizeram. Esse homem não diz que é o Salvador, que é o Filho de Deus? E por que ele se senta com esses ladrões, digamos assim? Por que se senta com esse povo pecaminoso? Mas nós vemos que a alegria de Jesus era estar perto desse povo mesmo. Lá em Lucas 19, Jesus falou para Zaqueu: eu vim para os que estavam doentes. Ou seja, eu vim realmente para os pecadores, aqueles que necessitam de arrependimento. Eu não vim para os bonzinhos, aqueles que se acham justos, não. Eu vim para aqueles que realmente estão vivendo uma vida de pecado. Era a alegria do bom pastor, pois vinham a Jesus e se arrependiam. Olha aí que coisa importante. Eles estavam ali assentados ao lado de Jesus, ouvindo o sermão de Cristo, ouvindo Jesus falar através de parábolas. E eles estavam dando ouvidos à voz do bom pastor. Eles estavam ouvindo a voz de Jesus. E eles se arrependiam dos seus erros e dos seus pecados. Pelo contrário dos escribas e fariseus, estavam todo momento ao lado de Jesus, ouvindo os sermões de Cristo, ouvindo a pregação, ouvindo a ministração, mas não se arrependiam. Achavam que já estavam salvos somente por serem descendentes de Abraão. E nós vemos que só quem pode salvar o homem e a mulher é Jesus de Nazaré. Só quem pode perdoar pecados é Jesus. Ninguém mais que viveu na terra pode interceder por você. Ninguém mais que vive na terra pode perdoar os seus pecados. Assim diz a palavra de Deus. Nós vemos que os fariseus achavam que já entendiam tudo, não precisavam de salvação, mas nós vemos que aqueles que eram considerados injustos, cobradores de impostos, pecadores, eles se chegavam a Cristo, ouviam a palavra e se arrependiam. E ali eles eram salvos, porque eles se arrependiam e davam ouvido a Cristo, aceitando Jesus como o único Salvador da vida deles. Por isso que realmente eles precisavam ouvir o Evangelho. Aquelas pessoas estavam distantes do bom pastor, distante do aprisco.
estavam longe, desgarradas. Foi isso que Jesus quis dizer. Essa ovelha que se perdeu das 100, que saiu, foi embora, simbolizava os pecadores, os cobradores, essas pessoas que tinham má famas. Mas por quê, pastora? Porque eles se arrependeram. E quando o homem ele se arrepende, ele tem direito à vida eterna. E nós vemos hoje em dia que as pessoas dizem, não, mas fulano pecou tanto, fez tanta coisa errada, antes fulano fazia isso, fazia aquilo, e hoje diz que entregou a sua vida para Jesus, e hoje quer ser santo. E hoje diz que está salvo. Mas nós falamos isso porque a palavra de Deus nos garante que aquele que se arrepende dos seus pecados, aqueles que se decidem seguir a Cristo, a obedecer a sua palavra, tem sim o direito de vida eterna, tem sim o direito à salvação. E nós vemos o exemplo nessa parábola. Os fariseus e escribas, por se considerarem justos, fazem parte das 99 ovelhas que não trazia alegria aos céus. Olha aí que coisa importante. Os escribas e fariseus, que se achavam já justos, perfeitos, não precisavam de arrependimento, faziam, ou seja, estavam incluídos nas 99 ovelhas que estavam no aprisco e que não trazia alegria aos céus, visto que não alcançam a salvação em Cristo. Olha aí que coisa importante. Quando alguém se acha que não precisa de perdão, não precisa me arrepender, ela está dizendo que não precisa de salvação. Ela está rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz. Ao analisar a ideia da parábola, não é correto utilizá-la para fazer apelo aos desviados. Da mesma forma, não é correto utilizá-la para motivar os cristãos ao evangelismo. Né? Muitas vezes as pessoas usam essa parábola somente para isso. Mas o sentido certo da parábola não ensina. Infelizmente, as pessoas continuam, né, numa vida, numa trajetória sem entender a palavra de Deus. Esta parábola terá eficácia se o pregador demonstrar que todo aquele que não se arrepender dos seus pecados pertence ao grupo dos fariseus e escribas, ou seja, o grupo das 99. Nós vemos aí que coisa importante. Jesus quis trazer que lição maravilhosa para os nossos dias. Ela tem a eficácia, essa parábola, se a pessoa que está ensinando esta parábola demonstrar que todo aquele que não se arrepender dos seus pecados pertence ao grupo dos fariseus. Aqueles que não se arrependem está na classe dos fariseus e escribas, o grupo das 99, que já estavam ali no aprisco, não precisavam de salvação. Quem precisa de salvação é aqueles que estão distantes, é aqueles que estão nos seus delitos, nos seus pecados. Esses precisam de salvação. E foi justamente para esse povo que Jesus veio. O pregador deve também esclarecer que, seguros na sua religião, que é o arrependimento, o pregador deve esclarecer os não crentes seguros na sua religião, que o arrependimento é a única maneira de alcançar a Deus. Então nós vemos aí quantas pessoas dizem, eu pertenço à religião tal. Eu já tenho a minha religião, pastora. Você está me convidando para me deixar a minha religião e passar para a sua religião? É assim que as pessoas nos questionam. Para que mudar de religião? Se eu nasci assim desde o meu nascimento, a minha família era dessa religião, de certa religião, para que eu vou mudar de religião agora, depois de velho? As pessoas sempre falam isso. E nós nos confrontamos com essa palavra sempre quando estamos evangelizando. As pessoas dizem, não, eu não preciso mudar de religião, eu não preciso fazer uma escolha, eu já tenho Jesus no meu coração, né? Então, assim, nós temos que passar a mostrar para você
que você precisa de arrependimento, ou seja, uma mudança de conceito, uma mudança de vida, não é mudança de religião. Será que a religião que você tem seguido, essa religião tem levado você a Deus? Tem ensinado a você o caminho certo? Será que essa religião que você está caminhando nela, ela tem demonstrado que você só obtém o perdão através de Jesus? Só Ele pode te salvar? Só Ele pode transformar a sua vida? Se a sua religião, meu prezado ouvinte, meu amigo, não lhe ensina que o único Salvador é Jesus, que não há mediador entre Deus e o homem, que você não precisa procurar alguém para pedir perdão do seu pecado, que você não precisa pedir intercessão de alguém, de A ou de B, para interceder para que você seja salvo. Será que essa religião que você está nela tem ensinado a verdade a você? Se não tem, é hora de você se desfazer dessa religião. É hora de você deixar essa religião para trás, porque nós vemos que os escribas e fariseus eram religiosos, mas não tiveram salvação, porque não se arrependeram. Confiavam neles, no conhecimento que eles tinham. Achavam que não precisavam de um Salvador. É hora de você sair dessa religião. A religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré. A ou B, ou fulano, ou cicrano não salva você. Não pode lhe perdoar. Não pode interceder por você. Só quem pode perdoar pecado é Jesus de Nazaré. Homem aqui terreno não pode perdoar pecado. Não adianta penitência. Não adianta. Jesus já pagou o preço na cruz. Ele derramou o seu sangue para você ter o direito de vida eterna. Ele morreu na cruz do Calvário para você ter o direito de salvação. E não é fulana, não é cicrano, não é terceiros que vai perdoar o seu pecado. As pessoas estão enganadas. Procura um homem aqui na terra e diz: fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, perdoa agora. Ou intercede por mim a Deus para que eu seja perdoado. Isso é errado, é antibíblico. O único que pode perdoar pecado é Jesus de Nazaré. Nós vemos em Atos que está escrito que o apóstolo Pedro, pregando para a multidão, ele disse: olha, o único nome que pode salvar é Jesus. Não há outro nome. Já quero pedir ao pastor procurar esse versículo para mim de Atos. E ele vai ler, vai nos ajudar para você ver o que a palavra de Deus ensina. Será que na religião que você está tem ensinado que o único Deus digno de honra e de adoração é o Deus que está no céu? É aquele que fez todas as coisas, é o Criador de todas as coisas? Então é hora de você abandonar seus conceitos, meu amigo. Pode ler, pastor, por favor. Atos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: e em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Nenhum outro nome. Olha que palavra tão forte. Alguém tem te apresentado salvação em nome de fulana? Em nome de cicrano? Será? Será que a salvação que alguém tem te apresentado é no nome de Pedro, de Tiago, de João, de José, de fulano, de cicrano? Será? E em nenhum outro. Quando o apóstolo Pedro estava fazendo seu sermão, ele estava dizendo para aquele povo: olha, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, olha aí, nenhum outro nome há dado
entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele explicou bem claramente. Então, se alguém está dizendo para você que a salvação é através de José, é através de João, de Pedro, de Tiago, de Maria, a salvação não é através de Maria. A salvação não é através de Pedro, nem através de Tiago, nem de João, de nenhum dos seus discípulos. Tiago não morreu na cruz do Calvário para dar salvação. João não morreu na cruz, nem muito menos Maria. Nenhum deles morreram na cruz do Calvário. Foi Jesus de Nazaré. E as pessoas invertem o papel e começam a adorar a outras pessoas que não é digna de adoração. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos conhecer. São religiões que têm formado pessoas para uma eternidade distante de Deus. Então é hora de você se alertar. Leia a palavra de Deus. Independente da sua religião, pegue a Bíblia e vá analisar. Meus queridos, tanto na Bíblia protestante como na Bíblia católica tem esse mesmo versículo. E outras religiões também. Em todas as Bíblias tem esse mesmo versículo. Então vamos analisar. Será que a sua religião tem ensinado a verdade para você? Então é hora de mudar os conceitos. É a única maneira de se alcançar e se chegar até a Deus. Só através do arrependimento o pecador reconhece que precisa de um redentor. Pode ler. Pastor Edvan vai ler mais um versículo aqui da palavra de Deus para a nossa meditação. João capítulo 2 e versículo 5 diz assim: Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Vou ler novamente. Jesus estava em Canaã na festa e João capítulo 2 versículo 5 diz assim: Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Amém. Tá vendo aí? Jesus estava numa festa, né, de casamento, e ali faltou vinho. Muitas pessoas conhecem essa visão da palavra de Deus, as bodas em Caná, né? A água foi feita em vinho, um milagre feito por Jesus, né? E aí começaram a questionar. Ela chegou perto de Jesus, né? Versículo 5. E sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Mas nós vemos no 4, disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Né? Quando faltou vinho, Maria foi ali e procurou Jesus e disse: Olha, meu filho, está faltando vinho. E aí Jesus respondeu para ela: Mulher. Nem a chamou de mãe. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali como Deus. Como Deus. E ali para realizar milagre ele estava como Deus. Por isso não foi desrespeitando a sua mãe, de maneira nenhuma. E não é que nós crentes odiamos Maria ou temos raiva de Maria. Não, de maneira nenhuma. Maria foi uma mulher que serviu a Deus. Maria, ela precisou da salvação também. Então ela não tem poder para salvar. Né? E ela disse: olha, chegou para os criados daquela festa e disse: olha, façam tudo quanto ele vos disser. Então, se todas as pessoas que dizem que amam Maria deveriam seguir o mandamento que ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser. E o que é que a palavra de Deus, o que é que Jesus diz? Que somente ele pode salvar, que somente ele pode transformar, pode mudar a sua vida, pode te dar direito a arrependimento. Através do arrependimento, Deus estende o seu braço forte e salva o mais vil pecador. O arrependimento é quanto aos conceitos que eles tinham. Os fariseus se achavam justos diante de Deus e deviam se arrepender deste conceito errôneo. O pregador deve levar a ideia da parábola aos seus ouvintes e não ficar estabelecendo relações entre pessoas e figuras pertinentes à Bíblia, à parábola. Quando o pregador demonstrar as verdades que Jesus ensinava através das parábolas, haverá uma conscientização maior sobre o que é a salvação de Deus em Cristo.
O pecador perceberá que não adianta apontar as outras pessoas como sendo mais pecadores que ele. O pecador perceberá, né, que não há desculpas ou justos diante de Deus e acabará reconhecendo a sua condição. Então não há justos, né? Não há perfeitos. Todos nós precisamos do arrependimento, precisamos de Cristo como nosso Salvador. A alegria dos anjos diante de Deus quando um pecador se arrepende, né? A parábola serve para ilustrar o que foi exposto no capítulo 13 do Evangelho de Lucas ainda, né? Pensai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Nós vemos aqui Jesus falando a respeito de outra oportunidade que os fariseus e escribas estavam ali, né, tentando acusá-lo, né? Então fica o alerta. Há muitas mensagens que estamos acostumados a ouvir. Porém, se você analisar o seu conteúdo, verá que ela não está em conformidade com a ideia bíblica. Resumo da parábola, né? E nós vemos aqui um ditado bem popular, uma frase interessante. Uma mentira dita inúmeras vezes pode passar por verdade, mas nunca será verdade, né? Então, o resumo da parábola. Nessa parábola, Jesus exemplifica o amor de Deus por aqueles que estão perdidos e usa como pano de fundo a história de um homem que cuidava de 100 ovelhas, mas que acaba perdendo uma delas. Esse homem, sem hesitar, deixa as 99 ovelhas que estão a salvo e se preocupa, se empreende em uma jornada em buscar aquela que desgarrou-se. Então, nessa noite, quero dizer para você, talvez alguém tenha julgado você pelos seus erros, pelos seus pecados, mas eu quero dizer para você que Jesus, ele é o bom pastor, né? E nessa noite, ele te chama ao arrependimento. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, o que você tem feito ou praticado. Isso também não me interessa, que isso é com você e Deus. Mas eu quero dizer para você, se hoje você tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo, se arrepender dos seus maus caminhos e entregar a sua vida a Ele e aceitá-lo como o único suficiente Salvador da sua vida, Ele vai mudar a tua história. E Ele está pronto a te perdoar e a te receber com um bom coração, com os braços abertos, esperando por você. Então, que Deus abençoe a sua vida e que nessa noite você possa decidir em buscar a Deus cada vez mais. Já vamos orar pela família da Edilma Nascimento nessa noite, que ela pediu oração, e por todos os nossos ouvintes. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado, eu te apresento neste momento, Senhor, a família da nossa amiga, né, Edilma. Senhor, toma a família dela em tuas mãos, guarda, protege, livra de todo mal, Senhor, dando saúde, guardando e protegendo. Também eu já oro por todos os ouvintes, Senhor, toma cada um deles em tuas mãos, Senhor, que essa palavra possa fazer o efeito salvífico na vida dessa pessoa. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Edvan. Muito bem, graças a Deus. Vamos ouvir aí um louvor. Muito bem, ouvimos aí, né? Mensagem poderosa da parte de Deus. Daria para salvar o mundo inteiro. Escuta esse louvor. Estou a procurar essa ovelha minha. Eu estou com os meus pés feridos de andar procurando por ela. Eu enfrento qualquer situação, pois no meu coração ainda existe o lugar que é dela. Simplesmente deixou seu lugar vazio.
pedra no chão. E você a encontrar assim, faça um favor pra mim, lhe estenda a mão. Pegue ela nos braços e cuide. Você pode fazer isso, eu sei. Tudo aquilo que você gastar quando eu te encontrar. Mais que o dobro eu te pagarei. Essa ovelha é você, irmão, longe da comunhão do caminho de Deus. E Jesus é o fiel pastor, e com seu grande amor ainda não te esqueceu. Muito bem, graças a Deus, né? Louvado o nome santo do Senhor Jesus. Já agradecemos a Deus por tudo, pela vida da pastora Elisângela, que trouxe aí uma mensagem abençoadora da parte de Deus, né? E creio, prezado ouvinte, que essa mensagem tocou no... ouvindo. Você tem todo o direito de você conseguir, né? Aí, analise o que você está ouvindo para comprovar, né? Na palavra de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Cícero, comercial Cícero. Então nós vamos ver, né? Deus é maravilhoso e Deus é poderoso, né? E você aí, essa ovelha representa aquele pecador que está no mundo. Representa todo pecador. Não representa uma pessoa que estava na igreja e que saiu. Nós aprendemos nessa parábola isso aí, né? Vamos ouvir a pastora Elisângela, tem um recadinho aqui, antes de nós encerrarmos. Colégio Santo Expedito, cursos técnicos, administração, enfermagem, edificações, corretor de imóveis, saúde bucal, análises clínicas, segurança do trabalho, prótese dentária, veterinária e farmácia, né? Organização do Cícero Roberto. Muito bem, mandamos um abraço aí para o Cícero Roberto, né? Também esteve aí ligadinho conosco. Deus abençoe, Cícero Roberto, do Colégio Santo Expedito, né? Vários cursos aí, e Deus abençoe. Meus queridos irmãos, estamos chegando aí ao finalzinho do nosso programa. Que Deus abençoe a todos. Mas amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez, com a permissão do nosso Deus, né? Vamos estar aqui para anunciarmos a palavra do Senhor. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos aí por estarem ligadinhos conosco, por ouvir o nosso programa, né? Todo esse tempo aí. E amanhã, a partir de 21 às 23 horas, estará novamente no ar, né? O programa A Voz Apostólica, na apresentação desse amigo de vocês, os pastores Edivan e Elisângela, né? Que Deus abençoe a todos e faça uma visita ali na Igreja Apostólica Poder da Fé. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Também agradeço aqui os que estão pela Facebook Live. Deus abençoe a todos e até lá, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado aí, boa noite. Eduardo Ventura, muito obrigado, Edleusa. Deus abençoe vocês, um abraço, viu? Amanhã nós vamos estar aqui novamente, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Deus abençoe vocês, todos que assistiram hoje, e voltem a nos assistir amanhã, tá bom? Um abração aí, Eduardo, Deus abençoe. Deus abençoe Edleusa, Deus abençoe Aitia, Deus abençoe Isabela, sua família, todos vocês, Edinardo. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, meus queridos. Deus abençoe. A paz do Senhor.